Agora, o telegrama final. Consta em rodas bem informadas que vão ser realizados sérios reparos na barca em Buí, o que fará com que a referida barca volte a perfazer o trajeto Rio-Niterói no antigo e rápido horário, 103 minutos. A seguir, patrocinado pelo afamado Sabuma, o sabonete sem espuma, o programa Quem Faz Anos Hoje, em 1 de julho de 1975, apresentará a biografia animada do ilustre psiquiatra patrício, professor Dr. Carlos de Miranda. Nascido de boa família, porém de recursos parcos, o professor Carlos de Miranda sempre se mostrou um menino inteligente, comportado e muito aplicado aos estudos. Protesto. Mas que direito tem o senhor de protestar? Eu sou o professor Carlos de Miranda. Oh, muito prazer, professor. Espero que o senhor se agrade do nosso programa. Não está me agradando nada. Minha infância não foi nada disso que o senhor está dizendo aí. Mas interessante, isso consta aqui na sua biografia. E as nossas biografias são todas padronizadas pelo DASP. Olhe, moço, eu é que sei de minha vida. Meu pai não era rico, mas tinha alguma coisa. E minha infância decorreu entre os cuidados de babá e os carinhos excessivos de mamãe. Por isso, quase me tornei um menino prodígio. Mas eu reagi e fui brigar na rua. Fui roubar goiaba no quintal de seu Moraes. Pega, moleque, no pé de goiabeira! Que alegria, que alegria, que alegria. Então, babá derramou uma lágrima, mamãe outra, e papai me levou interno para o colégio. Um casarão sombrio, com as paredes cobertas de poeira e preceitos de higiene. O diretor sabia que papai era pontual. Esperou-nos em pé na secretaria. Afagou-me a cabeça e mandou que eu subisse, pois os meninos começavam a cantar o hino lá em cima. Tomei a benção a papai. E subi a escada mais comprida de toda a minha vida. No primeiro dia de aula, deram-me a melhor nota em procedimento.
no segundo dia de aula, enquanto o primeiro aluno da classe lia desambaladamente, mostraram-me uma coleção de figurinhas que eu não quis ver até ao fim. Um mês depois, atrás de um quadro negro, realizei a primeira transação comercial da minha vida. Comprei a coleção. Passaram-se os meses. Veio a primeira comunhão e Padre Mackenzie me perguntou: quantas figurinhas daquelas o senhor tem? E o tempo continuou a passar. Vieram os primeiros cigarros, fumados clandestinamente. Cigarros cujas pontinhas eu guardava para mais tarde. E aquela parede. Aquela parede onde os meninos desabafavam os seus recalques freudianos. Completei os estudos naquele mesmo colégio. E como me lembro das mãos nervosas daquele professor que nos revelava os fenômenos da física. Como se ele fosse o único responsável pela sua realização. E aqueles estudos de químicas feitos no laboratório. Com que saudade os relembro. Bacharel em Humanidades. Tirei um retrato de Beca e distribuí pela família. Meu pai me perguntou qual a profissão que eu queria seguir. Engenharia, advocacia, medicina. Tive vontade de responder ao velho que não queria seguir profissão nenhuma. A minha vontade era ficar sem fazer nada, indo ao cinema, jogando bilhar, lendo Sherlock, fazendo mágicas. Naquele momento, a felicidade para mim consistia nisso. Não tive coragem de dizer que queria ser feliz. Pedi uma semana para consultar meu íntimo e depois decidir. Meu pai achou muito acertada aquela forma raciocinada de responder. E o meu íntimo foi consultado. Professor, o senhor dá licença que eu continue meu programa? Eu não tenho nada a ver com o seu programa. O senhor querendo continuar, continue. Agora, o que eu não posso concordar é que o senhor se aproveite de minha vida para fazer programas. Programa pode ser seu, mas a vida é minha. Tenho direitos reservados sobre ela. Copyright, entendeu? Então o senhor continue a contar a sua vida? Não continuo coisa nenhuma. Então dá licença que eu prossiga? Na escola de medicina, o professor Carlos de Miranda obteve as notas mais altas pelo fato de ser um estudante distinto e aplicado aos livros.
Vejam só como se fazem as biografias. Nas escolas superiores, antigamente era assim. A gente entrava, esperava um certo número de anos, conforme o regulamento da escola. No fim desse tempo, um parente dava um anel. A escola dava um canudo. E a gente passava a se assinar o doutor. Tudo muito simples. Questão de paciência. Ah, você não precisa estar sabendo dessas tristezas do passado. E havia uma grande instituição nacional, felizmente abolida hoje em dia, mas que muito auxiliava os estudantes na conquista do título. Era a cola. Enquanto esperei pelo título, tomei chopp no Lamas. Claro que estudei um pouco e frequentei um hospital. Li um livro proibido naquela época. Tornei-me adepto de outro. Aprendi o Charleston. Fui onde não devia ir. Onde conheci Nini, o que me foi fatal. E o fígado começou a se ressentir. Abdiquei as teorias mais adiantadas, parei de falar mal dos maridos, comecei a me interessar pelas meninas boazinhas, candidatas a esposas. Já era tempo de criar juízo. Por isso, fiquei noivo. Veio a formatura. A madrinha foi minha noiva. Tão mocinho. Os dois tão bonitinhos. Então eu apelei para outra grande instituição nacional, muito florescente naquela época. Mas hoje em dia está quase extinta, graças a Deus. O pistolão. E arranjei um emprego público. Margarida preparou seus dotes físicos, morais, um enxoval comprado a prestações. E nos casamos como todo mundo. Durante a lua de mel, ocorreu um fato entre nós que estabeleceu definitivamente as posições minha e de Margarida dentro do lar. Margarida preparava-se para deitar quando subitamente sentiu-se mal. Apaixonado e solícito, ofereci-me para preparar um chá. E foi assim que fiz a primeira entrada na cozinha da minha casa.
descobri onde estava o fogão. Uma hora depois, eu estava muito encalorado. Encontrara quase tudo, exceto o bule e o açúcar. Como haveria de fazer um chá sem bule? Lembrei-me que nas confeitarias da época usavam saquinhos de pano com chá dentro. Eu chegara ao ponto culminante do meu chá. Estava realmente fazendo um chá. E senti necessidade do lenço. Agora, ocupada a fazer o chá. Margarida, cansada de esperar, veio me surpreender naquela posição ridícula. Tirou-me autoritariamente o chá das mãos. Tocou-me para o quarto, apesar de toda a cerrada argumentação que lhe opus. Deitou-me, deu-me aquele chá a beber. E pior, desde esse dia, quem mandou dentro de casa foi ela. Dizendo aquele speaker. O Dr. Carlos, por essa época, quase foi assassinado por um louco que fugiu do hospício. Ei, moço, que barbas são essas? São as suas? As minhas? Pois então, logo depois de formado, o senhor deixou barba? Está aqui na biografia. Tire isso, moço. Mas, professor... Tire isso. Está bem, eu tiro. Minhas barbas não eram assim. Que sabe o senhor a respeito das minhas barbas? Não, nada. Nada, professor. Está bom. Pois ouça, vou lhe contar a história das minhas barbas. Como eu ia dizendo, eu me casei logo após o emprego público. Margarida e eu lutávamos com dificuldade, pois meu consultório vivia as moscas. E eu? Passei muitos dias defronte do espelho examinando a pele. Quando certa vez... notei num quadrinho que todos os velhos mestres da medicina usavam barba. Nesse instante, resolvi tomar uma decisão que modificou por completo o destino da minha vida. Isso impressionou os clientes, principalmente os débeis mentais. Daí eu me haver dedicado à psiquiatria. Frequentei o hospício. Indivíduos exasperados de andar de barca se transformavam em pontes do Rio a Niterói. E quantos eu tirei de cima da ponte? Meu consultório ficou cheio de repente. Um se queixava de haver posto um ovo e mostrava o tamanho. Outro, há 10 anos, não queria falar.
enquanto havia umas senhoras que não paravam de falar. Os chamados a domicílio aumentaram. Naquela ocasião, todo mundo morava em apartamentos, principalmente os nervosos. E uma coisa que ainda me lembro: jamais entrei numa dessas habitações, coletivas e verticais, que não encontrasse o porteiro falando no telefone e o elevador com o aviso "não funciona". Outro detalhe curioso da vida em apartamentos: via de regra possuíam duas portas. Sempre que se apertava a campainha de uma, era a outra que se abria. Mas isso eram os pequenos ossos do ofício e eu estava ficando na moda. Professor, dá licença que eu conte a história do seu assassinato? Vá lá, vá lá. Muito obrigado, professor. O Dr. Carlos, certa vez, estudava em sua casa, quando aí penetrou um louco fugido do hospício. Rosenbaum, como vai? Sente-se. Sempre o eterno mistificador, hein? Rosenbaum, como vai? Sente. Não, e eu não vou sentar. Nem você vai levantar mais desta cadeira para continuar sua obra de perseguição. Tudo vai acabar para você, como você fez tudo acabar para mim e para meus irmãos. Sim, certamente você não conheceu todos os meus irmãos. Eles são milhares, milhões, e você os odeia e manda maltratar e matar. Acalme-se, Rosenbaum. Acalme-se, Rosenbaum. De novo querendo se fazer passar pelo Dr. Carlos, hein? Então você pensa que eu não sei quem você é? Que esta barba é um disfarce? Mistificador. Hipócrita. Então você pensa que eu não sei que debaixo dessa barba existe só um pequeno bigodinho? Mas você quer disfarçar, fugir, mas eu apanhei você. Sim, Rosa. O pobre, o triste, o louco Rosenbaum, que viu sua terra, sua casa destruída pelas bombas de seus aviões. O infeliz Rosen que fugiu rasgado, ferido, humilhado, tendo nos ouvidos o ruído que nunca mais abandonaram, que enlouqueceram no pobre Rosen. Mas que agora vai se vingar todos os seus irmãos de sangue, vingar o mundo de suas maldades. Ainda sou o
Pues, Rosen, mas dentro de alguns instantes o mundo inteiro saberá. Serei Rosen o herói, Rosen o glorioso, que te reconheceu, que te pegou, que te matou. Que te recordou este barulho, Rosen? Quando ouviste um tiro pela última vez? Na Europa, não? Se não me engano, foi quando bombardearam... Oh, não! Não! Parem! Eu não quero ouvir! Eles vão atirar de novo! Parem! 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 Mas na realidade, o louco era manso. E o revólver não tinha balas. Mas, professor, não me estrague o programa. Você não contou o episódio mais interessante da minha vida. Aliás, não podia contar. Foi uma aventura aos 40. O tempo ia passando e eu correndo do hospício para a casa, de casa para o consultório. Foram anos de trabalho para mim e para a Margarida, sempre ocupada com o lar e os filhos. Quando entrei na casa dos 40, resolvi proporcionar um pouco de conforto a mim e a minha família. E comprei uma casa de campo. Um homem, quando sobe na vida, adquire fatalmente duas fontes de preocupação. Uma é o automóvel e a outra é a casa de campo. E aos exagerados, que constitui uma segunda família. E eu quase fui um desses. Havia perto da casa um hotel onde costumávamos passear frequentemente. Minhas filhas gostavam de jogar ping-pong. E um dia... tive que intervir para salvar a bola, pois o celulose, como tudo naquela época, era raro e caro. E quando fui devolvê-la e pedir desculpas, resolvi fazer uma gracinha.
Dentro de 5 minutos, a pessoa mais admirada do hotel era eu. Nessa mesma tarde, vieram chamar-me para ver um doente no hotel. Logo ao entrar, deparei com uma surpresa. Uns eram afobados. Outros calmos. E estava ali também a mocinha responsável por tudo aquilo, agora com um penteado diferente. Mas consegui passar despercebido. Examinei calmamente o meu doente. Meia hora depois, quando voltava para casa, não tive a mesma sorte. Ou tive outra muito maior. Até hoje ainda não sei. Jane, só então soube o seu nome, pediu-me uma explicação mais detalhada. Nesse instante, percebi que ela não estava prestando atenção à lição. Dia seguinte, pela manhã, fui chamado novamente ao hotel para ver o mesmo doente que não havia melhorado. Avistei Jane no gramado e resolvi me aproximar. Ora, também era proibido outra coisa, e eu estava fazendo. Jane recebeu-me amistosamente. Beijei-lhe a mão e pedi licença para executar alguns passes de mágicas.
Jane assistia encantada às minhas habilidades, quando um boy do hotel veio avisar-me que o doente estava nervoso, esperando por mim. O doente. Eu não passeava sozinho com outra mulher que não fosse minha própria, que não sentia outro perfume que não fosse o da minha própria mulher. Isso me comunicou uma sensação muito esquisita que aumentava a cada passo. Comecei a ver com outros olhos aquelas mesmas paisagens que estava acostumado a admirar junto com Margarida e com as crianças. Tudo parecia novo para mim. E realmente foi. Cedo chegou para mim o arrependimento. Eu havia sido até ali um marido exemplar. Sentia-me como se houvesse perdido alguma coisa. Passei o resto do dia abstrato. E à hora do jantar, Margarida perguntou se eu não tomava sopa. Nessa noite beijei Margarida como de hábito, mas não consegui dormir, nem me furtei a indelicadeza de comparar os 2 beijos. Às vezes, a presença de Jane se tornava tão forte a meu lado que eu tinha medo de Margarida acordar e nos surpreender ali. Sentia-me um pecador em estado potencial. E, por gentileza, resolvi sair do quarto. A noite estava quente e perfumada. Aquele beijo não me saía dos lábios, nem aquela mulher do pensamento. Entretanto, eu era um homem casado e tinha 2 filhas mocinhas quase. Precisava reagir contra aquilo que os outros, na certa, chamariam fraqueza.
inventei um chamado urgente e fugi na manhã seguinte. Saindo assim, subitamente, tinha certeza de estar defendendo a família. Nessa época, eu ainda acreditava na frase de Goethe: nas batalhas do amor, vence aquele que foge. Uma vez no Rio, decidi voltar às atividades. E estava quase esquecido das emoções daquela tarde, quando a enfermeira avisou-me que chegara uma cliente retardatária. Contrariando os meus hábitos, resolvi atendê-la. Considerei que seria estúpido continuar fugindo. De mais a mais, Jenny me procurava exclusivamente para aprender o truque da bolinha. Todos os frequentadores já se haviam retirado, quando eu, que era um homem de hábitos simples, senti um desejo incontido de tomar champanhe.
Gávea. Eu estava feliz. Eu estava positivamente feliz quando surgiu ali um intruso, o meu superego. Mandei-o embora, supliquei. Mas aquele censor implacável ameaçou-me com a chuva. Irritei-me e depois implorei. Mas aquele espírito de porco era renitente. Lutei intransigentemente, ameacei, supliquei, até que meu censor desapareceu. Suspirei com a consciência aliviada. E novamente beijei Jane. No dia seguinte, eu não fui ao hospital. Afinal de contas, eu estava ou não estava em férias. Aquele óleo servia para não queimar as costas, mas como queimava as minhas mãos. Só então percebi o meu ridículo. Mas era tarde demais para recuar e avancei. E a que ponto eu cheguei? Dias iam se passando numa sucessão adorável. E Jane era uma criatura de espírito esportivo e alma artística. Combinação ideal para a mulher daquela época.
ao lado de Jane, as sensações mais esquisitas. E eu me tornei freguês de uma casa de flores. Orquídeas eram da minha preferência. Aquele vendedor era um técnico. Mas nesse dia, a compra foi interrompida por um amigo da onça que apostou que aquelas flores não eram para minha mulher. Surpreendido em flagrante, reagi. Eu não havia pedido orquídeas. Eu queria era uma coroa de defunto, grande assim, deste tamanho. Esses pequenos contratempos passariam despercebidos se Marli não tivesse caído do cavalo. E Margarida resolveu trazê-la para fazer uma radiografia sem que eu fosse avisado de coisa alguma. Margarida supôs que àquela hora eu estivesse no consultório e resolveu telefonar. Mas não, eu estava em casa. Estava na extensão telefônica marcando um encontro sentimental. Diga-me uma coisa, o senhor tem extensão telefônica em sua casa? Desde 1945 que minha família espera por um telefone, professor. Oh, sinto muito. Agora, continue lá o seu programa. Professor, o senhor não vai prosseguir com a sua história? Eu estou curiosíssimo de saber como acabou. Olha, moço, quem é que está sendo pago para contar a minha história? Sou eu ou é o senhor? Mas, professor, esse episódio não consta aqui da sua biografia. Certamente foi censurado naquela época e o senhor compreende. Mais uma razão para despertar curiosidade. Professor, conte como terminou sua aventura aos 40. Não conto coisa nenhuma. Se o senhor quiser continuar, continue. Caso contrário, desligo o aparelho e pronto. Está bem, professor, está bem. Não se zangue. Apesar de já vir se destacando como profissional competente, foi depois dos 40 anos que o Dr. Carlos começou a ser considerado um verdadeiro cientista. Encetou vários estudos e publicou inúmeras observações desta época em diante. Sua capacidade de trabalho se multiplicou. Não se restringiu, o Dr. Carlos, às atividades científicas. Procurou também se integrar na vida nacional. O país voltar à liberdade e o povo a ter opinião.
Dr. Carlos tomou parte em vários comícios e foi um dos mais destacados defensores da classe no famoso caso da gasolina para os médicos. Anos depois, o Dr. Carlos fez concurso para catedrático da escola, vencendo um prêmio que se tornou célebre. Realmente foi um belo concurso. Com tantas atividades, os fios brancos chegaram cada vez mais rápidos para o professor Carlos de Miranda. A consideração dos colegas, a admiração dos estudantes, o professor Miranda já foi paraninfo 5 vezes e o primeiro que tirou o retrato rindo. Os discursos de paraninfo do professor Carlos de Miranda tornaram-se afamados, sendo que o último deles causou sensação pela simplicidade fora do comum. E agora, meus queridos alunos, quero lhes dizer uma coisa. Sintam-se felizes. Vocês estão vivendo numa época em que há tudo. Vocês têm carne todos os dias, leite, ovos. Vocês até têm pão. E outra coisa, querendo, podem mudar de casa. Eu já estou imaginando o que alguns, se não todos, estão pensando. O velho está ficando gaga. Mas não. Ainda estou muito bom aqui em cima. Podem achar tudo isso banalidades. Mas a geração de vocês não conheceu as filas. Nem sabe mais o que significa a palavra inflação. E com certeza nem sabe que existiram os lucros extraordinários responsáveis por tanta pobreza. Nem se lembram mais daquela música. Na na ni na na ni na 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 na. E o câmbio negro? Sabem lá o que é isso? Bom, eu quero terminar. O velhote risonho, que é como eu sei que vocês agora me chamam, quero lhes recomendar apenas 3 coisas. Tenham moral. Trabalhem. E amem, amem, amem. O amor sempre presente da esposa, a alegria infinda de ser avô, as reuniões de aniversário com o bolo cada vez mais cheio de velas e a família cada vez maior, têm sido as grandes compensações de uma longa vida de trabalho e exclusiva dedicação ao lar. Obrigado. O amor de Margarida, a alegria de ser avô, o bolo cada vez mais cheio de velas e a família cada vez maior.
realmente, foram compensações mais que suficientes para a minha vida de trabalho, incontestavelmente, de dedicação ao lar, ao meu doce lar. Posso deixar de recordar o fim da minha aventura aos 40? Imagino o choque da minha velha nessa ocasião. Mas controlou-se, que eu sei, e assistiu àquelas minhas ridículas expansões de júbilo. Horas depois, eu era o homem mais inconscientemente apaixonado deste mundo. Havia perdido o desculpável acanhamento de quem não anda lá muito em paz com a consciência. Sentia-me perfeitamente seguro de mim mesmo na presença de Jane, senhor dos meus gestos e palavras. Só não estava inteiramente senhor do coração. Não podia calcular o que estava para me acontecer. Não me adiantava querer iludir. Eu não havia ficado louco de repente, não. Era minha mulher, a minha própria. Margarida pediu uísque, coisa que jamais havia provado. Eu quis protestar, mas senti que me estava faltando autoridade moral. A situação era também desagradável para Jane. Eu não estava representando um papel de gentleman, não. Margarida quis fumar. E eu não tive outro remédio senão acender-lhe o cigarro. E de que maneira? O silêncio era constrangedor. Quando entrou em cena um quarto personagem. Nessa ocasião, tive um pensamento puramente profissional. Nem os psiquiatras estão livres de recalques, pois a minha vontade, desde a entrada de Margarida, era esconder-me debaixo da mesa. Enquanto isso, Jane e Margarida davam esplêndida demonstração de quantas mulheres já estavam civilizadas por essa época. Elogiavam-se mutuamente os chapéus. Jane aproveitou a ocasião e, dizendo que se havia encontrado comigo por acaso e tinha pressa, despediu-se. Margarida passou-me então o uísque, dizendo também que aparecera ali por acaso e tinha pressa. Eu também disse que estava ali por acaso e pedi a conta. Entre tentar a bola 7 e atirar na vermelha, claro que atirei na vermelha. Acompanhei Margarida até em casa, sem pronunciarmos uma única palavra.
Foi Margarida que encontrou a forma de romper aquele horrível silêncio e me dizer tudo o que queria. Ouvindo essa música, eu lhe fizera minha declaração de amor eterno. Eu estava moralmente arrasado. E Margarida teve pena de mim. E voltou a paz ao seio da família. No dia seguinte, procurei Jane, decidido a acabar com tudo. Eu havia decorado um pequeno discurso de gentleman e sentia-me capaz de pronunciá-lo com elegância. Jane abriu-me a porta sorrindo. Mais cedo percebeu que eu havia mudado. E mudou também. Entretanto, aquele ambiente de Jane, seu perfume, sua presença, começaram a interferir na minha resolução. Nesse instante, eu já havia esquecido por completo o discurso de gentleman e estava disposto a assumir a menos original de todas as atitudes. Não abandonar Margarida por causa de Jane, nem Jane por causa de Margarida. Não, Carlos. Nunca mais. Carlos. Jane chamou-me para dizer que tudo não passava de uma lição de mágica e ela já sabia o truque. Mentira. Só para me animar.
E assim nos despedimos para sempre.